A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo, meu parceiro de Mike, o meu querido amigo Max, apresentador. Salve, salve, simpatia! É isso aí, Paloma, sou eu, Max, apresentador, e é um privilégio estar nessa roda dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje nosso episódio é sobre o livro Pedagogias das Travestilidades, e quem nos acompanha é a mulher preta travesti responsável por essa obra, Maria Clara Araújo. Apresentei certo, Maria Clara? Senão você já me corrige e pode se apresentar. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Obrigada, Paloma. Obrigada, Max. Obrigada, Juca. É um prazer. Sou Maria Clara Araújo, autora de Pedagogias das Travestilidades. E vamos lá, vamos dialogar sobre esse livro que tem reverberado tanto. E já que você já trouxe esse nome, Maria, você já deu um spoiler pra gente, temos mais um companheiro nesse programa, alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu tô falando do nosso jornalista catedrático, ele que adora um livro, ele lê tudo, ele é atento, ele é nosso amigo Juca Guimarães. Salve, salve, simpatia! Salve, salve, Paloma! Olá, Max! Nossa, mais um encontro maravilhoso com um livro que realmente é impactante. Eu acho que o livro da Maria Clara, ele vale ouro, assim, porque ela trata com coragem, riqueza, brilho e uma urgência, temas muito complexos e que precisam muito discutidos na sociedade. É um livro maravilhoso, tem muitos dados, elementos de reflexão. É uma obra completíssima, uma baita bibliografia no final. Ela simplesmente arrasou nesse livro. Ela tem, no meu ponto de vista, né, a clareza e a forma certeira de escrever. Lembra muito a Lélia Gonzalez, lembra muito a Brisa Nascimento. Ela não deixa nenhuma linha, nenhuma ponta solta. É um livro muito interessante e, para mim, quando eu li o livro, me enriqueceu profundamente, assim, tá de parabéns. E começando com a série, a rodada de perguntas, né, para nossa querida autora, tem um dado no seu livro que já começa impactando bastante, que é que nas universidades federais só tem 0,03% de travestis e mulheres trans. É um número muito pequeno, mas é sintomático que esse número ele existe, quer dizer, existe uma busca pelo conhecimento, pela formação universitária. Fala um pouco sobre isso. Perfeito, Juca. Inclusive é bem especial, na verdade, estar aqui falando sobre pedagogias, porque eu literalmente acabei de chegar de Berlim, onde a gente lançou no sábado a versão em inglês e em alemão do livro. Então, o livro, ele agora tem reverberado não apenas em português, mas também em inglês e alemão. Então, é obviamente uma conquista que é individual, mas ela também é uma conquista coletiva, uma vez que poucas autoras intelectuais negras brasileiras tiveram a oportunidade de ser traduzidas para outras línguas. E eu fico muito feliz de poder compor esse grupo de autoras negras, mas também retenho a responsabilidade, enquanto travesti que também sou, de afirmar que nós, enquanto pessoas trans, e daí já conectando com a sua pergunta, também estamos produzindo conhecimento, e que esse conhecimento ele deve ser reconhecido e difundido como tal. Esse dado que a população trans, apenas 0,3% dos estudantes de universidades federais, ele é uma denúncia para quem leu Pedagogias e viu, inclusive, que o livro começa com o manifesto que eu escrevi em 2015, quando eu fui a primeira travesti a ser aprovada na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Pedagogia. Quem vê esse dado e lê o manifesto entende que houve uma naturalização da ausência, né, ou da inexistência de pessoas trans no ambiente universitário. E eu acho que esse livro, assim como outros trabalhos de outras pessoas trans que também estão disputando o conhecimento, que estão disputando as instituições educacionais, esse livro faz parte desse projeto mais amplo. No caso de pessoas trans, a entrada nas universidades tem a ver também com a tentativa de desnaturalizar a condição de precariedade enquanto um dado da nossa realidade aqui no Brasil, levando em consideração que acesso à educação é acesso a trabalho, né? Acesso a condições básicas de existência. Então,
Então, é um dado que a gente espera que mude. Não à toa tem ocorrido em diversas universidades do Brasil campanhas por cotas para pessoas trans. Então, a gente espera que em algum momento a gente não seja menos que 1%. Sim, esse número mudar urgentemente, porque, como você falou, né? O ambiente acadêmico, ele é um ambiente de construção, de validação de conhecimento, de história. Você não tem a oportunidade de contar a própria história na academia, registrar a sua história nos meios sociais de onde participou, de onde a população participou, né, lutas populares do país, esse espaço, esse lugar fica apagado, né? Fica marginalizado. A universidade pública não é para marginalizar ninguém. E eu gosto muito do seu livro porque você consegue traçar com muita sensibilidade e clareza a linha do tempo do movimento de luta das travestis e mulheres trans no Brasil, que é lá dos 60, 70, que é o começo de muita perseguição. E mesmo com a redemocratização do final dos anos 80, né, com o final da ditadura, a população de mulheres trans e travestis continua sendo perseguida. Tem 2 dados que me assustam bastante no seu livro e são marcantes para quem lê e pensa que isso está muito, muito errado. Foi, primeiro, aquela parte que você fala que o prefeito do Rio tinha proibido, nos anos 90, né, que as travestis ficassem numa área de 15 quilômetros entre o aeroporto de Santos Dumont até Copacabana. E também, depois da redemocratização no Brasil, né, depois da ditadura, matérias de jornais grandes falando em invasão, coisas assim muito violentas, né? Aí a gente percebe que o Brasil nunca vai ser um país democrático, realmente livre, né, liberto das coisas, quando houver tipo de perseguição, essa violência direcionada, né, muito agressiva. Você pode falar um pouquinho sobre como que esses dados do seu livro, que impactam bastante, também contam essa falta de percepção do Brasil para as populações trans e pelos travestis? Sim, e na verdade eu agradeço por essa leitura tão atenciosa e essa atenção a esses dados que são dados históricos, né? Em Pedagogias eu realmente tentei realizar essa escavação, né? Que é como eu falo no início do livro, tentando enfatizar diferentes momentos que compuseram e contribuíram para que o movimento de travestis ele se organizasse dessa maneira. E sim, a perseguição contra travestis no Brasil, ela é uma ação institucionalizada, mas sobretudo ali durante a ditadura civil-militar, ela ganha um contorno muito robusto, né? Literalmente o Estado, né? O aparato do Estado passa a ser instrumentalizado de modo a legitimar, inclusive, essa perseguição institucional contra travestis. E como você falou, Juca, mesmo após a redemocratização, um período em que, do ponto de vista teórico, né, a gente fala sobre a garantia de direitos, né, sobre a Constituição Cidadã, mas essa Constituição Cidadã, como eu argumento no livro, ela não chega às travestis, né? Aqui em São Paulo, durante a década de 80, houve a Operação Tarântula, uma operação de caça mesmo, nesses termos, caça e extermínio a travestis, sob a justificativa de impedir a disseminação do HIV. E essas travestis, mais uma vez, foram perseguidas e literalmente assassinadas pelo aparato do Estado. Então, a questão, inclusive, da brutalidade policial sempre foi uma questão nevrálgica para a população de travestis. Geralmente, as pessoas apenas acreditam que essa pauta está muito ligada ao movimento negro, mas o movimento de travestis vem também problematizando essa questão da violência policial desde muito tempo. No caso do livro, no caso de Pedagogias, foi muito importante para mim, e eu acabei de falar sobre isso no bojo desse lançamento das versões em inglês e alemão, quando travestis buscam disputar concepções em torno de cidadania, de democracia, não é necessariamente que elas queiram se ver incluídas nessas concepções, porque elas já entenderam que essas concepções elas não as abarcam. O que elas querem, na verdade, o que elas realizaram, na verdade, foi disputar as próprias concepções, né? Eu acho que hoje em dia está muito visível que travestis reconheceram a importância de disputar a própria democracia, de afirmar a nossa contribuição para a democracia brasileira. Não é à toa que a gente tem figuras parlamentares hoje, não apenas no Congresso Nacional, mas em diversos estados e municípios do Brasil, estão ali contribuindo e pluralizando as agendas democráticas aqui no nosso país. Então, sim, acho que uma das contribuições que o movimento de travestis e mulheres transexuais deu ao Brasil foi justamente disputar e reorganizar um pouco os termos nos quais concepções como democracia e cidadania, os termos que essas concepções estão
organizadas. O Juca trouxe pra gente, no início desse papo, um dado que também me chocou bastante, né? Que são 0,03% de estudantes trans no ensino superior. Mas eu queria chegar um pouco antes desse momento, porque eu tenho conhecimento que a evasão escolar no ensino fundamental e no segundo grau científico, que hoje os jovens chamam de como que os jovens chamam? Colegial, ensino médio. Colegial. Agora é ensino médio, né? Na minha época era segundo grau científico. Eu sei, através, inclusive, da Transveste, que é um movimento que é justamente para a preparação de pessoas trans para entrar para o ambiente acadêmico. Você chegou a ter acesso a esses números de evasão escolar na adolescência, na escola pública, na escola particular, nesse ambiente, né? Antes, o vestibular, o pré-acesso à academia? Na verdade, quando a gente fala sobre dado, é sempre bem complicado, Paloma, porque do ponto de vista estatístico, a população trans quase não existe, né? E não há dados, assim, por exemplo, que são produzidos pelo Estado. Ontem eu estava, inclusive, lendo que pela primeira vez o IPEA lançou dados assim, que a gente nunca tinha visto sobre a população trans a partir de um cruzamento de dados que só quem tem acesso a isso é realmente o Estado brasileiro. Fizeram pelo CPF, por exemplo. A gente não tem, assim, dados sobre a questão da população trans a nível nacional no que tange a evasão, mas até esse conceito de evasão a gente problematiza também, porque veja só, quando eu me afirmei Maria Clara, eu tinha 16 anos, né? E embora o nome social já fosse uma política reconhecida do ponto de vista dos servidores do estado de Pernambuco, que é de onde eu sou, esse nome social ele não estava garantido na escola. E eu falo também sobre isso no manifesto que o Juca leu. Quando eu vou até a gestão escolar da minha escola naquele momento, no terceiro ano do ensino médio, eu ouço que Maria Clara não existe, que se tratava de um nome falso, e eu não fui autorizada a utilizar o banheiro feminino. Eu fui autorizada a utilizar o banheiro dos professores. Foi a alternativa que eles encontraram. Veja, essa inclusive é uma discussão que eu não necessariamente faço em pedagogias, mas eu faço na minha dissertação agora que eu defendi em março na Faculdade de Educação da USP. Veja, o reconhecimento da dignidade de gênero de estudantes trans não se limita a uma dimensão individual, né, de como Maria Clara se reconhece. É preciso que a gente reconheça que o reconhecimento do direito à identidade de gênero de um estudante trans é condição para a efetivação do direito à educação desse estudante. Se o meu nome social não está sendo respeitado e se eu não tenho nem o direito de utilizar um banheiro, o que a escola está me dizendo é que a escola não consegue dar conta das demandas educacionais que eu estou levando para aquela instituição. Então, assim, se essas travestis se veem não respeitadas pelo seu nome social, isso quer dizer, então, que a escola ela nos exclui, né? A escola nos convida a se retirar daquele espaço. Então, até essa concepção de evasão, ela se vê enfraquecida, porque o que está sendo colocado é um contexto de diversos fatores que não permitem que a nossa presença naquele ambiente se torne possível, que a gente consiga ficar naquele ambiente. Então, não se torna nem mais sobre acessar, porque é isso. Acessar, do ponto de vista legal, a educação é um direito universal no Brasil. A questão são quais são as condições de permanência que nos são dadas, né? Muito obrigado por essas informações. E vou te fazer uma pergunta, mas antes, para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas. E hoje nós estamos conversando com a autora Maria Clara, falando sobre o seu livro Pedagogias das Travestilidades. Você falou da Operação Tarântula. Quando você estava pesquisando para escrever o seu livro, você conseguiu conversar com alguém, ou se você conhece alguém que sofreu naquela época a Operação Tarântula? Porque faz um tempo, né? Foi em 87 que aconteceu. A gente tem, por exemplo, a Neon Cunha, que é uma ativista que faz parte, por exemplo, do movimento de mulheres negras, e ela foi uma pessoa que vivenciou a Operação Tarântula. Acho que não necessariamente, talvez ela foi vítima da Operação Tarântula, mas ela acompanhou aquele contexto de terror de Estado que a Operação Tarântula produziu. E eu gosto, inclusive, dessa ideia de terror de Estado, porque foi um terror de Estado mesmo. O genocídio da Maria Clara. Isso que eu ia falar. Bem, o Estado brasileiro declara uma postura de genocídio contra a população de travestis desde o final da ditadura militar e se interpretou por muito tempo na própria época da democratização. E uma coisa que eu acho muito bacana no seu livro é que você cita o nome das primeiras travestis que se organizaram, você pontua a primeira travesti que foi eleita vereadora, você consegue redesenhar
essa gênese, né, desse momento de luta das travestis, que desemboca depois nesse transfeminismo, que é uma outra visão muito pertinente de luta social, porque no transfeminismo você consegue fazer ali mais reivindicações e mais leituras de demandas que o feminismo tradicional não abarca, e nem deve abarcar, porque eles têm um foco diferente da posição de mundo sitiador das travestis, das mulheres trans. E eu falo um pouquinho sobre essas 3 ondas que estão no livro, né? Talvez seja até uma 4ª onda agora, com essa maior força do poder legislativo de mulheres trans que são eleitas, mas das 3 primeiras ondas da luta do movimento travesti no Brasil e do transfeminismo, fala um pouco sobre elas e qual a importância disso para a geração que vem depois, né? Porque cada luta deixa para a próxima geração um pequeno avanço, né? Um avanço muito pertinente. Um exemplo disso que eu tive no seu livro foi a campanha, né? Travesti e Respeito, de 2004, do governo federal, que só foi feita porque o núcleo de mulheres travestis elaborou o conceito, pegou a campanha e pôs no ar, né? Tem muito isso do quer que seja aconteça, as travestis fazem acontecer, né? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. Essa questão de uma, como eu posso dizer, sistematização em ondas, ela é sempre muito, muito polêmica. Tem gente que não gosta realmente disso. No meu caso, eu até falo isso no livro, sistematizar a história do movimento de travestis e mulheres transexuais em ondas me ajudou, porque vejam só, eu nasci em 96, eu sou desta nova geração, então para mim era difícil olhar para esse passado que é constituído por tantos emaranhados e tantas nuances e tentar, né, enquanto acadêmica que também sou, organizá-lo de modo com que um leitor possa entender cada momento que foi vivido. Então essa sistematização em ondas foi proposta pelo Thiago Coat, que hoje é inclusive assessor da deputada Duda Salabert. Eu acreditei que aquela sistematização funcionava. Então essa primeira onda, que ela está muito ali concentrada na década de 90, foi um momento realmente de emergência dessa figura da travesti enquanto um sujeito coletivo que está se organizando em termos coletivos, né? O movimento de travestis ali emergindo a partir do Rio de Janeiro com a Astral, e a partir da Astral se emaranhando por todo o país a partir dessa notícia de que, olha, as travestis estão se organizando no Rio de Janeiro, e daí outras vão se auto-reconhecendo como capazes de intervir no Brasil. Após esse primeiro momento de organização enquanto grupo e população, a gente chegaria para uma segunda onda ali na primeira década dos anos 2000, um momento de uma maior permeabilidade junto ao Estado brasileiro, ou seja, essas travestis, assim como o movimento feminista, assim como o movimento negro, aproveitam as oportunidades políticas que se tornaram possíveis a partir da chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo federal. Então é daí que surge, por exemplo, a campanha Travesti e Respeito, né, que marca o dia 29 de janeiro como o dia da visibilidade trans aqui no Brasil. Mas a partir ali do finalzinho, primeira década dos anos 2000, essas relações elas começam também a passar por algumas mutações. Entre elas, por exemplo, a chegada dessa identidade, né, transexual, mulher transexual, homem transexual, e no caso das mulheres transexuais, um desejo de estar mais próxima de pautas ligadas ao feminismo. Então, numa terceira onda, que seria por ali pelos 2010 em diante, a gente vê essa força do transfeminismo tomando conta, não apenas em espaços de movimentos sociais, mas sobretudo da internet, né? Eu venho dessa terceira onda, né? Eu venho desse uso da internet, da participação em fóruns online, da participação em comunidades do Facebook, enquanto algo que disseminou e democratizou conhecimentos feministas e afins e que nos levaram até hoje. Então, sim, eu acho que eu escrevi Pedagogias também. Pedagogias é meu TCC, acho que é válido dizer isso. E eu escrevi esse livro também com a ideia de reconhecer esse caminho que me permitiu me tornar uma travesti formada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, reconhecer o trabalho e o esforço que foi feito para que essa nova geração a qual eu faço parte, chegássemos a lugares que outrora não eram imaginados como possíveis. Então, sim, eu acho que essa sistematização em ondas, ela nos permite ao menos compreender esse fio condutor, e que não é linear, tem suas nuances, seus emaranhados, mas que é constituída por diversos momentos que foram importantes para a história da nossa população. Vendo você falar, e o sorriso que você abriu aqui falando com a gente, eu sei que vocês estão só nos ouvindo, na hora que o Juca foi te perguntar, dá pra ver o quanto você ficou amarradona em escrever esse livro, e agora você me falou que veio de um TCC, era um TCC, você se transformou num livro, você teve que fazer uma adaptação,
Mata essa minha curiosidade, por favor. Pedagogias é meu TCC. Óbvio que, como numa vez que ele foi publicado por uma editora, né, considerável, que foi a Civilização Brasileira, do Grupo Editorial Record, ele passou por um processo de edição, sim, mas o conteúdo bruto dele foi publicado na versão em português, né? E agora, para a versão em inglês e alemão, eu reescrevi a introdução e a conclusão, porque ele foi publicado em 2022, mas eu escrevi em 2020, quando eu apresentei como TCC. E daí agora eu entendi que o mundo tinha mudado, e até uma vez que o livro estava chegando para um público localizado ali no norte global, eu entendi que precisava trazer outros elementos, né, para também não fazer sentido, mas para contribuir ali, trazer alguns pontos que eu achava que eram pertinentes para as pessoas que iriam ler desde esse lugar da Europa. Então, sim, Pedagogias foi meu TCC. Para um TCC, esse livro tem rendido bastante, mas quando eu escrevi como TCC, porque eu sabia que ele ia ser publicado, porque eu sabia que o Brasil precisava desse livro. Existem vários livros contando a história do movimento feminista no Brasil, existem vários trabalhos contando a história do movimento negro no Brasil, mas não tinha um livro contando a história do movimento de travestis no Brasil. Então eu sabia que tinha um apelo, inclusive editorial, para a publicação desse livro. E o título é forte, né? Pedagogias das Travestilidades. Você vê o título, você fica meio, né, tentando quebrando a cabeça para o que isso quer dizer. Não, o título é lindo, porque também remete a Paulo Freire, né? Pedagogias Oprimidos, que é o livro que mudou o jeito do Brasil ver a educação. E eu acho mais bacana também em relação a essa pesquisa do TCC, que foi ampliada para um livro que já vem muito mais enriquecido que só um TCC, porque tem muita nota bibliográfica, referência bibliográfica, e cita muitos estudos que já foram feitos sobre travestis no Brasil por travestis. Tem uma quantidade muito grande de intelectuais travestis no seu livro, nomes de pessoas importantes, que depois se candidataram a cargos políticos, mas continuaram na academia. Eu acho muito legal ter esse crédito, né, de todo mundo que parou para pensar na questão travesti, das travestis que se envolveram no estudo acadêmico, que foram buscar dados. Por exemplo, hoje o único dado que a gente tem de morte de travestis é o instituto que calcula todo ano as mortes de travestis. Quando a Maria Clara escreveu o livro, pela versão que eu li, né, 2022, foi o ano que morreu no anterior, 122 travestis e mulheres trans no Brasil. Hoje, 2024, né, 2024, foram 122 também. Mas ano passado, 2023, foram 145 mulheres assassinadas no Brasil. Notificadas, né? Isso que eu falo agora, isso é um número muito subnotificado, porque muitas vezes, né, a própria polícia não dá a investigação correta, ou diz que foram as próprias travestis que se mataram, né, para não ter a investigação. Então, sim um dado forte também de genocídio. E é interessante você trazer esse tema, porque a gente se acostumou, né, a dizer que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Mas essa é a questão. A gente sabe que o Brasil matou, e é por isso que Juca estava trazendo 2024, embora a gente esteja em 2025. Mas é porque é lançado, por exemplo, 2025, mas ele se refere ao ano anterior, né? Mas a gente tem esses números porque o movimento conta esses números. A Bruna Benevides, que é a pessoa responsável por essa contagem da ANTRA, ela literalmente recebe um Google Alert, né, dizendo assim, uma travesti foi assassinada. Cada vez que uma matéria é publicada dizendo que uma travesti foi assassinada no interior da Bahia, ela pega essa matéria, ela leva até a rede, né, a ANTRA é uma rede formada por várias filiadas, ela confirma se esse caso realmente ocorreu com uma das travestis ativistas daquela região, e daí ela coloca no sistema que está contabilizando as mortes. Então é um trabalho muito manual, mas ainda assim a gente tem esses dados porque a gente está fazendo esse trabalho. Então... não pode matar. A gente tem que parar urgentemente esse genocídio, né? E dar cidadania, reconhecer cidadania. E também, esses dados alarmantes têm muito a ver com o movimento negro também. Porque 80% das travestis que morrem no Brasil são pessoas pardas e pretas, são pessoas negras, né? E essa contextualidade entre interseccionalidade, entre o movimento negro e o movimento travesti é muito presente. Tem um texto que fala muito sobre isso, né? Você escreveu, que é tanto racializar o movimento travesti e travestilizar
o movimento negro. Fala um pouco sobre essa questão de importância de se reconhecer quem somos e quem temos que defender com unhas e dentes, né? Sim, esse foi um texto bem especial. Eu escrevi ele há bastante tempo, de uma época que eu escrevia muito para blog na internet, e o título é Afrotransfeminismo, travestilizando o movimento negro, racializando o transfeminismo. E esse foi um texto que a gente escreveu muito a partir de uma perspectiva que reconhece, como você falou, que a transfobia, ela é uma violência generificada, mas também, sobretudo, racializada no Brasil. Com isso, a gente não quer dizer que uma travesti branca ela não sofre transfobia, não. Mas que há, inclusive do ponto de vista dos dados, né, uma maior vulnerabilidade quando se trata de uma travesti que é preta ou parda. Há 3 dias atrás, eu acho, uma travesti foi morta em Belo Horizonte, no meio da rua. Cristina Maciel de Oliveira. Exatamente. O ex-companheiro dela não aceitou o final do relacionamento e ele mata ela com diversas pisadas na cabeça dela. E isso aconteceu, assim, no meio da rua, com o sol, né, batendo em todo mundo, assim. Eu acho que isso diz respeito à naturalização, realmente, da violência dirigida a esses corpos, né, que é travesti, que também é negro, e como a gente, enquanto pensadoras e ativistas, agenciam essa questão trans, o quão importante é que a gente reconheça como há essa interseccionalidade, como há esse entrecruzamento entre transfobia e racismo, ainda mais em um país como o Brasil, né, que é fundado na violência racial. Maria Clara, a gente tem agora, nessa conversa maravilhosa, um quadro chamado Bate-Letra. A gente vai mandar uma pergunta, você manda a resposta em uma palavrinha, pode ser? Vamos lá. Primeira perguntinha. Defina seu livro em uma palavra. Autodeterminação. Defina-se em uma palavra. Autodeterminação. E qual a conexão da resposta dupla? Sim, eu acho que a luta individual e coletiva das travestis brasileiras é uma luta que se dá, né, a partir do reconhecimento desse princípio da autodeterminação enquanto um princípio que é ético e que é político também. É o direito de poder viver a nossa vida de uma maneira que seja vivível a despeito do próprio Brasil. Então, eu, Maria Clara, enquanto sujeita individual, né, que sou, mas também eu, Maria Clara, como parte autora deste livro também, enquanto parte de uma história que é coletiva e que o livro se inscreve nessa história coletiva por autodeterminação. Então, acho que um pouco sobre isso. Olha, eu fiquei encantada com a sua aula magna sobre o seu TCC, né? Esse programa, eu acho que vai chegar e tocar o coração de muitas pessoas, assim como tocou o coração da gente. E a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando com você, mas o nosso programa, ele tem que chegar ao final. Então, a gente está encerrando mais um episódio do programa As Letras Pretas. Muito obrigada, Maria Clara, pela generosidade em dividir também essa escrita e o seu pensamento com a gente. E mais uma vez quero agradecer a esse cara que fez a Maria Clara sorrir durante toda essa entrevista, porque ele se aprofunda no livro e vem com todo o tema aqui pra gente. Juca Guimarães, obrigado, meu parceiro. Obrigado, Max. Eu adoro quando o livro me pega assim, me leva para um outro patamar, me evolui como ser humano, me traz esperança. O livro da Maria Clara é um livro que ele transborda coragem em todas as páginas. Eu fiquei muito mais aberto e interessado em assuntos e dados lendo a Maria Clara. Então, eu gosto muito que os livros são assim. Você pega o livro na mão e te devolve um universo novo a pensar. E o livro Pedagogia das Travestilidades é um livro que ensina a lutar. Mostra que a luta dá resultado, leva para algum lugar. Eu fico muito contente de viver num país em que as travestis, mulheres trans, se unem, estudam e lutam juntas. Isso é muito legal. A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Pedagogia das Travestilidades. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessas jornadas. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da letra preta. Mas eu quero quebrar o protocolo hoje e dedicar esse programa a Cristina Maciel de Oliveira. Cristina, presente. Cristina, presente. Até o próximo episódio. Cristina, presente. Axé. Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.